Página de abertura. Do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Número da mensagem: 121. Título: Espinheiros. Nem se vindimam uvas dos abrolhos. Jesus, Lucas 6, 44. O cristão é um combatente ativo. Despertando no campo do Senhor, aturde-se-lhe a visão com a amplitude e complexidade do trabalho. Dificuldades, tropeços, cipoais, ervas daninhas. E o Evangelho, com propriedade de conceituação, elucida que não se pode vindimar nos espinheiros. Entretanto, teria Jesus assumido a paternidade de semelhante afirmativa para que cruzemos os braços em falsa beatitude? Se o terreno permanece absorvido pelos abrolhos, o discípulo recebeu inúmeras ferramentas do Mestre dos Mestres. Indispensável, pois, enfrentar o serviço. O Cristo encarou face a face o sacrifício pela humanidade inteira. Será a existência de alguns espinheiros a causa de nossos obstáculos insuperáveis? Não. Se hoje é impossível a vindima, ataquemos o chão duro, lavremos o solo árido, adubemos com suor e lágrimas. Haverá sempre chuvas fecundantes do céu ou generosos mananciais da terra, abençoando-nos o esforço. A divina providência reside em toda parte. Não ouvidemos o imperativo do trabalho e depois, em lugar dos abrolhos, colheremos o fruto suave e doce da videira. Emmanuel. E agora, a palestra. Olá, meus amigos. Estamos aqui mais uma vez para darmos continuidade ao estudo doutrinário do Grupo Espírita Francisco de Assis, ainda dessa forma virtual, por conta da necessidade do nosso afastamento social pela pandemia do Covid-19. Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo do Livro dos Médiuns, no capítulo 6, que se intitula Das Manifestações Visuais. Estamos estudando o item 100, que aborda sobre as noções sobre as aparições. E como vimos até agora, esse item contém várias perguntas, que Kardec fez aos espíritos. Hoje nós vamos estudar da pergunta 11 até a pergunta 20. Vamos ler então a primeira pergunta. Poderá aquele a quem um espírito apareça travar com ele conversação? Então Kardec quer saber se, ao vermos um determinado espírito, podemos conversar com ele? Podemos questionar, saber de alguma coisa? E aí os espíritos respondem: perfeitamente. E é mesmo o que se deve fazer em tal caso, perguntando ao espírito quem ele é, o que deseja e em que se pode ser-lhe útil. Se se trata de um espírito infeliz e sofredor, a comiseração que se lhe testemunhar o aliviará. Se for um espírito bondoso,
pode acontecer que traga a intenção de dar bons conselhos. Então, se estamos vendo um determinado espírito, podemos sim conversar com ele, fazer perguntas sobre ele mesmo, sobre o fato dele estar ali conosco, né? Podemos perguntar sobre determinado esclarecimento que estamos precisando, ou se estamos precisando de um conselho, ele tiver um aspecto, uma fisionomia de um espírito bondoso, podemos pedir orientação, ajuda. Se for um espírito sofredor, podemos perguntar como ajudar, como auxiliar, né? Só o fato de nos preocuparmos com ele, de oferecermos um apoio, vai com certeza ajudar a esse desencarnado que está sofrendo, né? E Kardec continua: como pode o espírito, nesse caso, responder? Então, eu posso fazer a pergunta para ele, né? Posso questionar, mas como é que ele me responde? Né? Qual é a forma que o espírito usa de responder? E aí, os espíritos respondem. Algumas vezes o faz por meio de sons articulados, como faria uma pessoa viva, mas na maioria dos casos, porém, pela transmissão dos pensamentos. Então, o espírito ele pode responder, né, como nós respondemos, né, usando a nossa voz, o aparelho fonador. Então, ele pode manipular os sons e responder como se estivesse usando o nosso aparelho fonador, ou seja, com uma voz, produzindo um som inteligível para que possamos compreender a resposta. Mas, na maioria dos casos, a resposta é via pensamento, né? Nós perguntamos e eles respondem pelo pensamento. Assim como eu posso fazer a pergunta também pelo pensamento, né? Ele pode responder, como eu posso fazer a pergunta articulando a pergunta, usando o meu aparelho fonador. O espírito também pode responder da mesma maneira. E Kardec continua seu questionamento. Os espíritos que aparecem com asas, têm-nas realmente ou essas asas são apenas uma aparência simbólica? Então, Kardec quer saber se os espíritos que aparecem com asas, se eles realmente têm essas asas ou se isso é apenas uma aparição simbólica, algo em algum determinado contexto, né? E aí os espíritos respondem, eles são diretos nessa resposta. Os espíritos não têm asas, nem de tal coisa precisam, visto que podem ir a toda parte como espíritos. Então, espíritos não têm asas, né? Ele se locomove no mundo dos espíritos sem precisar de asa, tá? Aparecem desta maneira porque precisam impressionar a pessoa a quem se mostram. Então, eles aparecem de asa para impressionar aquela pessoa a quem eles estão aparecendo, para quem eles estão aparecendo. Talvez porque essa pessoa tem uma crença nos anjos e vai se sentir mais sensibilizada e movida se visualizar a imagem de um anjo, né? Nós sabemos que nós temos vários irmãos de outras religiões que se utilizam dessa imagem, né, do anjo, daquela imagem do ser humano, muitas vezes num corpo de criança com asas. Então, para eles é um espírito protetor, né? Traz segurança. Então, muitas vezes o espírito aparece assim para impressionar essas pessoas, assim como eles podem aparecer de diversas outras maneiras, né? Eles podem aparecer, né? Se for para um familiar, para alguém conhecido,
como ele era quando estava encarnado. Então, com roupas comuns, né? Com determinadas coisas de vestimenta, chapéu, laço, cordão, alguma bolsa, uma cartola, que o identifiquem, né? Para aquele encarnado que está vendo, né? Para quem eles estão aparecendo. Ou ele pode aparecer com uma outra fisionomia, de uma outra encarnação, com uma vestimenta, né, específica, com a intenção de impressionar, né, aquele para quem ele está aparecendo, né? Então, eles podem aparecer em trajes comuns, em amplas roupagens, com asas, com características espirituais específicas para poder sensibilizar, né, impressionar aquela pessoa, aquele espírito para quem eles estão aparecendo. E Kardec continua: as pessoas que vemos em sonho são sempre as que parecem ser pelo aspecto? Quer dizer, aquelas a quem a gente vê no sonho, elas são daquele jeito mesmo, daquele mesmo aspecto? E aí os espíritos respondem: quase sempre são mesmo as que os vossos espíritos buscam ou que vêm ao encontro deles. Então, aqueles que a gente está vendo em sonho, normalmente são aqueles espíritos que ou a gente está indo procurar por eles, né, com desejo de encontrar, ou que a gente chama, né, para que eles venham ter conosco. Normalmente estão relacionados com a nossa vontade, né? São os mesmos que eu busco na hora de deitar, o que eu estou pensando, o que eu gostaria de saber, né? Então, eles aparecem de uma maneira que eu os reconheça. Ele pergunta mais um pouquinho: não poderiam os espíritos zombeteiros tomar as aparências das pessoas que nos são caras para nos induzirem ao erro? Então, Kardec quer saber agora se é possível espíritos zombeteiros tomarem a figura, né, a imagem de espíritos com afinidade com a nossa pessoa, né, os espíritos familiares que a gente gostaria de encontrar, né, ou ter algum esclarecimento, simplesmente para nos induzir ao erro. Será que isso daí é possível? E aí os espíritos respondem: somente para se divertirem à vossa custa tomam eles aparências fantásticas. Então, esses espíritos, eles podem tomar aparências fantásticas para se divertirem às nossas custas. Por isso, eles são zombeteiros, né? Há coisas, porém, com que não lhes é lícito brincar. Então, eles não podem fazer todos os tipos de brincadeira que desejam. Eles podem se divertirem às nossas custas, né? Aparecendo com fisionomias diferentes, mas nada além disso, né? Questão número 15. Compreende-se que, sendo uma espécie de evocação, o pensamento faça com que se apresente o espírito em quem se pensa. Como é, entretanto, que muitas vezes as pessoas em quem mais pensamos, que ardentemente desejamos tornar a ver, jamais se nos apresentam em sonho, ao passo que vezes vemos outras que nos são indiferentes e nas quais nunca pensamos, né? Então, por que, né, queremos tanto ver determinado espírito? Pensamos, rogamos, né? Dormimos pensando naquele espírito, com desejo de encontrar, mas não encontramos. Encontramos outros que
não tem nenhuma relação conosco. Por que isso, né? E aí os espíritos respondem: os espíritos nem sempre podem manifestar-se visivelmente, mesmo em sonho e malgrado o desejo que tenhais de vê-los. Então, nem sempre, né, aquele espírito que a gente mais quer ver, ele tem permissão para aparecer, mesmo que nós tenhamos o desejo, né? Pode dar-se que obstem a isso causas independentes da vontade deles. Então, podem existir causas que impeçam com que eles apareçam. Isso acima do desejo deles. Com certeza gostariam de vir nos ver, nos visitar, mas por motivos que muitas vezes eles não conhecem, eles não têm essa permissão. Frequentemente, também é uma prova de que não consegue triunfar o mais ardente desejo. Então, é uma prova, muitas vezes, que tanto a gente que quer ver ou o espírito que quer aparecer e não pode, temos que passar. Alguma coisa a gente tem que aprender, né? Com essa impossibilidade. Quanto às pessoas que vos são indiferentes, se é certo que nelas não pensais, bem pode acontecer que elas em vós pensem. Então, os outros espíritos que são indiferentes a mim, que eu não pensei, nem talvez não tivesse nem lembrança, aparecem, pode ser porque eles pensam em nós. E aí eles aparecem. Mas como é que eles pensam em nós? Então, podem ser espíritos que tiveram algum relacionamento conosco em outra encarnação, que tiveram um relacionamento afetivo, né? Então, são amigos, muitas vezes, que retornam, que aparecem para nos orientar de alguma maneira, para nos ver, e nós ainda não conseguimos lembrar, né? Porque o nosso contato foi contato em outra encarnação. É como ele diz aqui: aliás, não podeis formar ideia das relações no mundo dos espíritos. Lá tendes uma multidão de conhecimentos íntimos, antigos ou recentes, de que não suspeitais quando despertos. Então, nós temos muitos outros espíritos conhecidos que conviveram conosco, muitas vezes de um convívio íntimo, amigos, que foram entes queridos, que estão no mundo dos espíritos e que nos acompanham e que muitas vezes têm o desejo de nos ver, de saber como é que estamos caminhando na encarnação, mesmo que eu não lembre, né? Então, eu sou indiferente a ele por não ter a lembrança, mas ele não é indiferente a mim, né? Essa questão também tem um comentário, uma nota de Kardec, que é uma nota bem grandinha, que vocês podem fazer essa leitura após o término do nosso estudo, tá bom? Questão 16. Por que razão certas visões ocorrem com mais frequência quando se está doente? Por que então que as pessoas que estão doentes, acamadas, conseguem ter mais visões do que quando elas estão boas? E aí os espíritos respondem: elas ocorrem do mesmo modo quando estás de perfeita saúde. Então, as visões acontecem da mesma maneira, né? Mas qual é a diferença então? Simplesmente, no estado de doença, os laços materiais se afrouxam. A fraqueza do corpo permite maior liberdade ao espírito, que então se põe mais facilmente em comunicação com os outros espíritos. Então, quando nós estamos doentes, acamados,
que o nosso corpo está enfraquecido, o nosso espírito, nós em espírito, melhor dizendo, ficamos mais livres para nos locomovermos. Então, existe a permissão, né, nesse momento, uma facilidade maior de nos encontrarmos com os desencarnados, de termos visões, né, de conseguirmos ter um contato maior com a espiritualidade nesse momento, por conta da fraqueza do nosso corpo físico, né, do acometimento do nosso corpo físico. Mas, como ele diz no início, essas visões acontecem sempre, tá? Mesmo durante o período em que nós estamos saudáveis. A presença dos espíritos ela é constante. Muitas vezes eu não me concentro, né, para perceber, ou não estou pronto para ter essa visão, e aí ela não acontece. Quando a gente está doente, isso é mais fácil, tá? Questão 17. As aparições espontâneas parecem mais frequentes em certos países. Será que alguns povos estão mais bem dotados do que outros para receberem esta espécie de manifestação? Quer dizer, por que as aparições espontâneas acontecem mais facilmente em determinados países? Será que eles estão mais preparados do que outros? Os espíritos respondem: dar-se-á, tenhais um registro histórico de cada aparição? Como é que a gente sabe disso, né? Será que a gente tem registro disso? Das milhares de aparições de povos diferentes? A gente tem algum registro para saber se aparece mais em um povo do que outro, né? Ele continua: as aparições, como os ruídos e todas as manifestações, produzem-se igualmente em todos os pontos da Terra. Então, as aparições elas acontecem da mesma maneira em todos os pontos da Terra. Não existe diferença em relação aos povos. Nuns, por exemplo, onde o uso da escrita está pouco espalhado, não há médiuns escreventes. Noutros, abundam os médiuns dessa natureza. Entre outros, observam-se mais os ruídos e os movimentos do que as manifestações inteligentes, por serem estas menos apreciadas e procuradas. Então, na realidade, o que diferencia um grupo, né, um povo de outro é a sua habilidade, o seu conhecimento, o seu desenvolvimento intelectual em relação a determinadas habilidades. Se eu tenho um povo que mal escreve, como é que eu vou ter um médium escrevente? Né? Então, é mais fácil ele ter uma manifestação visual do que ele ter uma manifestação escrita. Assim como em outros povos em que a escrita está melhor desenvolvida, estes têm mais manifestação escrita. Não há diferença nas manifestações, simplesmente a capacidade de expressão depende do nível do desenvolvimento intelectual de cada povo. Mas todos recebem, né, as influências do mundo dos espíritos da mesma maneira. Questão 18. Por que é que as aparições se dão de preferência à noite? Não indica isso que elas são efeito do silêncio e da obscuridade sobre a imaginação? Então Kardec quer saber por que a maioria dessas aparições elas só acontecem à noite. Será que a noite tem alguma coisa de especial, né? É o silêncio, né? A escuridão que favorece essa manifestação? Será que nessa situação a imaginação é maior?
E aí os espíritos respondem: pela mesma razão porque vedes durante a noite as estrelas e não as divisais em pleno dia. Então, durante o dia, eu não tenho como ver as estrelas. Pela claridade, eu não consigo ver o brilho delas. Preciso que a luz do sol desapareça para que a estrela consiga brilhar. Então, as visões espirituais têm maior facilidade de aparecimento à noite pela própria característica do espírito, né? A facilidade da gente poder ver o espírito. A grande claridade pode apagar uma aparição ligeira. Então, a claridade do dia atrapalha essa visualização, né, dessa aparição. Mas errôneo é supor-se que a noite tenha qualquer coisa com isso. Inquiri-os que têm tido visões e verificareis que são em maior número os que as tiveram de dia. Então, durante o dia, acontecem as visões, sim, né? Não ocorre só à noite. A maioria ocorre durante o dia. Só que é muito mais fácil a percepção da aparição à noite do que do dia. Mas não existe nada de especial, né? O fato de ser à noite. Normalmente a gente fica procurando muitas explicações mirabolantes, mas não existe, né? É simplesmente pelo contraste mesmo da claridade e do horário mais escuro da noite, né? E aí tem uma outra nota de Kardec, que também é uma nota grande, falando sobre essas aparições, né? E tentando mostrar para a gente a importância da gente compreender essas aparições como algo que é real, né? Que não é da esfera da imaginação, nem é ilusão, nem é nada relacionado à criação, nem como eu vou dizer, visões, né? Ilusões, histórias de povos, né? Que tentam explicar isso como se fosse algo fantástico. Mas a aparição, ela é real, tá? Depois leiam essa nota de Kardec. Vamos então à questão 19. A visão dos espíritos se produz no estado normal ou só estando vidente no estado estático? Nessa questão, Kardec quer saber se a pessoa que está vendo o espírito, ela está vendo normalmente ou se ela precisa estar num estado diferente, né? No estado especial, que é essa pergunta do estado estático. E os espíritos respondem: pode produzir-se achando-se este em condições perfeitamente normais. Entretanto, as pessoas que os veem se encontram muito a miúde no estado próximo do de êxtase, estado que lhes faculta uma espécie de dupla vista. Então, para se visualizar o espírito, a princípio não precisa nenhum estado especial. Aquele que vê normalmente está em perfeito estado, né? Ou seja, acordado, interagindo no meio ambiente. Agora, existem alguns outros médiuns, algumas outras pessoas que necessitam estar num estado que a gente pode dar o nome de emancipação para conseguir ver o espírito. Tá? Mas normalmente elas se encontram no estado normal, nada de especial. E para encerrar, nós vamos para a questão 20. Kardec pergunta: os que veem os espíritos, veem-nos com os olhos? E os espíritos respondem: assim o julgam, mas na realidade é a alma quem vê. E o que o prova é que os podem ver
com os olhos fechados. Então, a visão de um espírito, ela ocorre pelos olhos da alma, né? Não obrigatoriamente pela visão pelo nosso globo ocular, né? Pelos olhos. Por quê? Porque aquele que vê também continua vendo com os olhos fechados. Então, não é uma visão do corpo físico, mas sim uma visão da alma, uma visão do espírito. Vamos então encerrando o nosso estudo por aqui. Que Jesus permaneça conosco. Que assim seja.